Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca. É o último programa desta temporada. Começamos aqui as férias mais cedo nesta Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma, como é habitual. Hoje começamos por falar da crise no Médio Oriente, mas já sabemos que a conversa é como as cerejas e a frase não é minha, dita hoje, já foi dita aqui no estúdio por outros motivos. Esta crise no Médio Oriente, e isto quer dizer que podemos ir por muitos assuntos, mas começamos por aqui. Miguel Louro, boa tarde, bem-vindo. Os Estados Unidos entraram no conflito ao bombardear infraestruturas nucleares do Irão, nesta crise no Médio Oriente, que é uma crise que não tem fim à vista. Já foi aqui também, já foi anunciado até um cessar-fogo que durou meia dúzia de horas, mas esta é uma história muito antiga. Hoje. Ontem. E já romperam hoje. Já romperam, exatamente. Mas isso é algo que seria de esperar, não é? Boa tarde a todos. Só nos vamos a chatear vocês agora daqui a... Depois das eleições autárquicas. Eu vou-me armar em Henriquinha em julho. O Miguel vai-se armar em Henriquinha em agosto. E em setembro estamos em período de nojo para não interferir nas autárquicas. Não podemos, é uma questão legal, exatamente. Então isto vai acabar. Agora temos uma pausa grande. Temporada. Epá, não, esse é o problema. Isso é igual ao tema que estamos a falar. Está a perceber? Isto das duas uma. Ou tem uma continuidade e quem pode vir vem, quem não pode não vem. Ou então não funciona. Isto é como a guerra lá. Vem depois das férias, mas aqui vem depois das férias. Os Estados Unidos intervêm agora na guerra e não sei o que e tal. Não, os Estados Unidos estão lá desde sempre. Não é de agora, como é óbvio. Não é? Israel intervém diariamente e os Estados Unidos não. Mas Israel só intervém diariamente porque tem os Estados Unidos por trás. Não é? Portanto, não há cá férias para ninguém. Estamos sempre em guerra. Percebe? É assim. Aquilo está em guerra. Porquê? Porque há lá petróleo. Toda a gente sabe, não é? Portanto, desde que há petróleo, que já lá vão muitos anos, que aquilo está sempre em guerra. Ou está em guerra para destruir o brinquedo ao outro, ou está em guerra para fazer subir o preço do petróleo, ou está em guerra para isto ou para aquilo. Motivos para haver guerra não faltam. Ali naquela região. Utiliza-se todos os motivos que possam contribuir para criar guerra, para esgrimir, ao fim e ao cabo, os argumentos. Agora, será que o Irão tinha arma nuclear? Eu se fosse do Irão, Se fosse iraniano, sim. Por acaso eu acho que eu gosto sempre de ser de todo lado. Eu acho que tem uns genes iranianos. Temos iranianos persas. Olhando para a família do meu pai, eu acho que aquela gente veio do Irão. Tem assim uma parte físico persa. Que aquela gente parece do Irão. Eu se fosse do Irão, também queria ter bomba atómica, como é óbvio. Então a Turquia tem, Israel tem, o Paquistão tem, a Índia tem, um pouco mais a norte a Rússia tem, toda a gente tem, menos o Irão. Eu também queria ter. Mas o regime do Irão é um regime em quem a gente possa confiar. Esse é o problema. O Irão já tem vindo a provar, de uma data de anos para cá, que não é de confiança. Porquê? Porque financia. E não só financia. Faz parte de tudo o que é anti-Israel. Portanto, é o Hamas, é o Hezbollah, é toda a gente que está contra Israel. Bom, tem lá atrás o Irão. A partir daí não pode ter a bomba atómica, porque, como é óbvio, calhando agora ia ter. A Europa andou-lhes a vender a bomba atómica uma data de anos. A Europa anda a fazer negócios ali. Todos andam ali a fazer negócios. A Europa anda ali a vender a bomba atómica. E agora temos umas parvalhões. Os líderes da Europa é um conjunto de parvalhões como nunca houve. Está a perceber? Porquê? Porque fizemos uma União Europeia. Cada primeiro-ministro de cada país... o nosso, não vale a pena comentários. O de Espanha, é de gargalhada. Né? O de França, é outra gargalhada. Então, e anda tudo a ver se vende produtos, nomeadamente a bomba atómica ao Irão. Agora, elegeram um presidente dos Estados Unidos que não grama nenhum dos primeiros ministros europeus. Não grama. Está na cara, basta olhar. A partir daí,
O homem diz assim, vocês estão-lhe a vender a bomba atómica, agora eu vou lá e vou destruir aquilo tudo e vocês têm que fazer outra. Estes gajos fazem... Um faz de conta que destrói, o outro faz de conta que vai vender a segunda bomba atómica, o outro tudo faz de contas. E agora estão a fazer a paz que você disse, não é? 12 horas para aqui, 12 horas para ali. Parece a Guerra do Solnado. Isto é a Guerra do Solnado. Agora fazes tu um cessar-fogo, daqui a bocado faço eu, depois a seguir atacas a minha base, mas olha, tira daí os aviões, vê lá. E cuidado, se um míssil bate aqui num arranha-céus destes, é uma grande barra. Aquilo, é tudo. Olha, eu nem sei o que é dizer. Isto é maluqueira pegada. Então vamos lá perguntar ao Filipe o que é que ele acha dessa. Se esta também é uma guerra que parece a Guerra do Solnado, e se esta, no caso do ataque que os Estados Unidos realizaram a infraestruturas nucleares no Irão, se era a única solução para evitar que o Irão construísse uma arma nuclear. Boa tarde, Miguel e Luís. Filipe, deixa-me só dizer uma coisa. Muito bem, faz favor. Na sexta-feira... Está autorizado. Na sexta-feira eles foram lá e partiram aquilo tudo, não é? E a resposta da Europa... na segunda-feira a gente logo vai reunir os nossos ministros, que agora estamos todos na praia. Isto é alguma maneira de fazer guerra, senhor. Isto é uma gargalhada. Bom... A Europa é ridícula. Já cumprimentei os meus amigos do estúdio, cumprimentar os que nos ouvem, e a primeira pergunta tem a seguinte resposta. Se não fosse a questão das vidas humanas, e isso tem que estar em primeiro lugar na nossa análise, eu diria que isto tem parecenças, entre aspas, com o saudoso Raul Solnado e a guerra. Porque repare numa coisa, a maior base americana é no Catar. Os ayatollahs tinham que ficar de bem com o povo. E então disseram assim, a gente vai mandar para aí é quase como a Guerra do Solnado. Dispara, mas tem uma guita para ir buscar a bala outra vez. Tanto que aquilo nem estragos teve. Mas como não entra lá a comunicação social internacional, os ayatollahs dizem, retaliamos e atacamos a base do Catar. E o povo sai toda à rua a comemorar a grande destruição da base americana. Agora, isto não, infelizmente não é para brincadeira, porque as questões são demasiado sérias. Não é só em termos da perca das vidas humanas. Eu penso que estamos a arriscar o mundo. Está a arriscar demasiado o seu equilíbrio, e esse equilíbrio está a ser... Esse risco vem de muitos líderes, usando a palavra do Miguel, que são líderes menores e pouco confiáveis. Porque realmente a Europa é completamente subserviente aos Estados Unidos e ao Trump. O Trump brinca com a Europa e diz, faço o que eu quero, porque eles até me vêm beijar o S em inglês. Isto é os líderes que temos da Europa. A senhora von der Leyen, cada vez que abre a boca e determina ou diz qual é a posição da Europa, a mim causa-me vergonha. O problema é que o Presidente do Conselho Europeu, para quem não se lembra, chama-se António Costa, também me causa vergonha em termos de política externa. Está dito, portanto, que eu sou um homem livre, sempre fui. Em termos de política externa, aquilo que se viu nesta crise do Sr. Presidente do Conselho Europeu foi ir beijar o S ao Trump com uma camisola de futebol do Ronaldo. Isto causa-me vergonha. Bom. Depois, a questão dos regimes confiáveis.
é evidente que o Irão não é um regime confiável para ter armas nucleares. Ter energia nuclear controlada para fins civis é outra coisa. Digo eu. Não é confiável para ter armas nucleares. Obviamente. O problema não é esse. O problema é qual é o papel da Europa quando sabe que Israel, e bem, já disse o Miguel, tem armas nucleares, segundo dizem, perto de uma centena de armas nucleares. Israel é confiável com tudo aquilo que anda a fazerem. O Paquistão tem armas nucleares e não são poucas. O Paquistão é confiável. A Índia tem armas nucleares. A Índia é confiável. O problema é esse. É a quantidade de armas nucleares que andam por aí espalhadas em estados com regimes que não são confiáveis. Não é por acaso que a União Soviética, antes do fim da União Soviética e do regime soviético e da retirada da Ucrânia, que agora está a haver esta guerra, é outra coisa, antes da retirada da Ucrânia, retirou da Ucrânia todas as armas nucleares. Não as deixou ficar na Ucrânia. Portanto, isto não se brinca aos bombardeamentos e às armas nucleares com todo o poder de destruição maciça que têm desta maneira. Depois, em termos da entrada, porque o Miguel disse, e também concordo com isso, os Estados Unidos entraram na guerra a bombardear lá as 3 coisas ou 4 lá das instalações, não sei o quê, a cores e em direto, quando estão na guerra desde o início, como ele diz. Quem é que alimenta e fornece o apoio, todo o apoio e armas a Israel? Quem é que tem, se vocês viram nas últimas notícias por causa disto, o Médio Oriente, os Estados Unidos só no Médio Oriente, não é no Catar, é em todo o Médio Oriente, Catar, Emirados, Arábia Saudita, não sei o quê, naquela zona, tem mais bases militares e marítimas e mais bases que qualquer país do mundo. Só naquela zona. Felizmente. Portanto, o que eu acho que nós, em Portugal, devemos perguntar é, para não passarmos pela vergonha da fotografia do Durão Barroso nas Lajes, quando foi da invasão do Iraque, que afinal foi para destruir um regime que aquilo ainda ficou pior, mas tudo aquilo que diziam que ele tinha, não tinha nada. Mas ficámos na fotografia. Portanto, qual é o papel das Lajes, que é território nacional, nesta questão? Porque se nós queremos ter voz ativa, nós... E essa nós resposta Europa, deve ser dada, por exemplo, pelo Governo? como é evidente. Como é evidente. Porque é evidente que mete-se pelos olhos dentro. Eu agora não estou a fazer juízo de valor. Estou só a dizer que tem que ser dito qual foi o papel das Lajes. Mas mete-se pelos olhos dentro que quem arranca dos Estados Unidos para atravessar o Atlântico e chegar ao Irão com precisão para bombardear, teve que ser reabastecido no ar e estavam 12 bombardeiros de reabastecimento nas Lajes 2 dias antes. Portanto, não somos tolinhos. Felizmente. Miguel, eu já disse que não estou a fazer juízo de valor. Mas está um bocadinho. Não estou, não. Então pronto. Desculpe, mas não estou. Então diga lá. Agora, a com minha que é que concorda parte... e com o que é que não concorda? Não, a minha parte é qual é o papel das Lajes, porque isto não acabou agora, o futuro não sei o que é que aí vem. Qual é o papel das Lajes? Nem o passado. Não, ouça. E qual é... sobre a questão da inconstitucionalidade interna da ação do Trump sem ter lá avisado os órgãos dele, isso estou-me nas tintas, isso é com os americanos. Agora, o papel das Lajes eu quero saber qual é. Eu não estou a dizer se é felizmente ou infelizmente, como diz o Miguel. Eu não estou a dizer nada disso. Agora, o que também digo é uma coisa, e que tem que ver com as armas nucleares, tem que ver com isto. Isto serviu, não é por acaso que um dia depois
houve a guerra do Solnado para a base do Qatar e agora, em princípio, está em cessar-fogo. Violou o cessar-fogo e coisa, e depois a seguir há cessar-fogo outra vez. O problema é que, e agora digo, os xerifes, os Estados Unidos são os ex e vizinhos nisto, precisavam em terreno real e em cenário de guerra real e não de treino, de provar a eficácia ou não de uma nova bomba. O que eles lá largaram foi uma nova bomba, que é a bomba perfuradora não sei de quê, não sei o quê. Nunca tinha sido usada em teatro de guerra. Aproveitaram isto para o fazer. Tá? Por isso é que recuaram e agora vai haver coisa. Mas experimentaram a nova bomba. A exemplo, toda a gente fala das armas nucleares. Até hoje, no mundo, só houve um país que largou uma bomba nuclear, ou melhor, duas. Que foi os Estados Unidos sobre o Japão. E isso eu também não me esqueço. Filipe, os Estados Unidos aproveitaram para fazer uma experiência e o governo português deve ser claro dizer para que serviu a base das lajes ou é algo que está intrínseco no acordo que é para a utilização militar para aquilo que for? O Filipe põe as coisas de uma maneira, quanto a mim, um bocadinho duvidosas, vá. Eu quero deixar a coisa muito clara. Eu fico muito contente com a nossa proximidade geoestratégica com os Estados Unidos. Muito contente. É com os Estados Unidos é que a gente deve estar. Está a perceber? E por alguma razão a base já lá está. E a base há uma data de anos ao serviço dos Estados Unidos. E temos um contrato feito com os Estados Unidos. Desde o tempo do 52, Salazar. desde 1952, desde o tempo do Salazar, a entrada para a NATO, agora não é? Geoestrategicamente, não tenho a mais pequena dúvida. Quanto ao oportunismo do governo nacional. A gente não manda nada, senhor. A gente somos uns Zés, ninguém. A Europa não manda nada. A Europa também manda pouco. Sim, mas já agora também. Mas eu aí também acrescento uma coisa. Mandando pouco, eu acho que faz parte de um regime transparente e democrático. Não é avisar antes. Olha, vamos ceder a base porque os gajos vão atacar daqui a 2 dias e precisam dos aviões para reabastecer. Não é isso. Também pode ser isso. Não é isso. Não, mas agora, na minha opinião também pode ser. Depois de ter acontecido, não, e mesmo feitas antes as de ter perguntas, não, eu antes não ia desculpe, a gente não sabe. A gente não domina. Então tem que dizer qualquer coisa. Não tem nada que dizer, senhor. Há que manter alguns segredos. Você não me conta o que é que se passa lá na sua casa, mas não. Nem eu lhe conto o que é que se passa na minha, mas não. Pronto, mas passa-se qualquer coisa. Felizmente vai passando. Pronto. Então, há que ter o mínimo de... Os Estados Unidos precisaram de voltar a utilizar a base e ainda bem que voltaram, que é para eles, daqui a uns tempos, quando nos vierem dizer a gente não precisa nada da vossa base, a gente diz assim, não precisam. Ou seja, os Açores é Portugal. Exatamente. Pronto. E a gente tem que dar valor àquilo que é nosso. E por isso tem que haver respeito. E se calhar há. Não sei. Então venham dizer isso. É claro que há. E se não há o respeito é porque o nosso governo não se dá ao respeito. Pior ainda. Pronto, pode acontecer. Você viu hoje a reunião da NATO? Os ministros de negócios estrangeiros da Europa pareciam todas umas mariquinhas. Vão para lá, só vão parar os fatos e as gravatas e os sapatos, senhora. Aquilo era uma cambada de mariquinhas ordinárias. Não é possível sermos representados por gente daquela, senhora. Isso é o que eu lhe digo da União Europeia. Neste momento não tem líderes. Então ultrapassou. Ainda bem, obrigado. Não tem líderes. Senhora, então aquilo é uma data de vaidezinhos que vão para ali falar de brincadeiras. Venha ao Trump. Venha já o Trump. Eu já era do Trump, agora ainda sou mais do Trump. É porque o Trump... Sou totalmente contra o aumento das verbas da defesa. Fique já bem claro. E era o que faltava. Então, queremos um escudo de borla, é? A gente tem que pagar o nosso escudo. Já pagamos.
Pagamos o quê? A gente não paga nada. A gente somos uma cambada de muito. aldrabões, percebe? Narcisos de nada, de caca. Mas, então, há pouco diziam que a Europa não tinha poder e a China tem nesta circunstância ou não? Ou isto é conversa... A China diz muito e não faz nada. O Filipe é que é amigo dos chineses. Ou não? Respeito muito os chineses. Também eu. Também gosto dos chineses. Olha, é exatamente... Mas os chineses já viu, estão caladinhos, é? Caladinhos. Na cábula que o Miguel diz que eu tenho sempre, ainda agora, ainda há uma semana disse, tem aí a cábula. Na cábula que o Miguel diz que tem, e agora também tem, está aqui à frente dele, está aqui como último ponto deste ponto da crise do Médio Oriente, como eu lhe chamei, de acordo com o que estamos a debater. Sim, porque alargamos isto a uma coisa Sim, até uma dimensão histórica. Sabe o que é que está eu gostava escrito? que pudéssemos Eu vou mostrar ao Miguel. Papel da China é fundamental. Veja bem como cá está. Mas a China quer desempenhar algum papel nisto ou não? Olha, ou pode desempenhar algum papel? A diplomacia, porque diz que a China tal e qual como não o quer Miguel desempenhar, diz, mas desempenha ou não? Pode ter havido conversas e o governo não tem que transmitir para a gente coisa. As vias diplomáticas estão abertas, nomeadamente entre as grandes potências. E a China está calada, mas está a ter um papel fundamental nisto. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma. Porque a China, neste momento, além da clarividência com que tem estado nestas crises todas, porque o silêncio também pode significar silêncio em público, clarividência dos bastidores, a China, neste momento, é uma força que, de algum modo, diz aos Estados Unidos, não passes daí. Não tenha sobre isso dúvida nenhuma. Não é por acaso, como o Miguel disse ainda há pouco, e bem, que a gente tem que estar, em termos atlânticos, na geoestratégia, ligados ao outro lado do Atlântico, que são os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos andaram a querer desviar-se para a história do Indo-Pacífico com a Austrália e o Japão. Até os chineses dizerem para terem calma. E, portanto, o papel da China é fundamental nas crises mundiais. Felizmente ainda há a China com um bocado de trambolho, como se diz na nossa terra alentejana, estão com trambolho. E a política externa, nomeadamente as vias diplomáticas, que é como as coisas, a maior parte das vezes, se resolvem, só quando é para assinar para a fotografia é que se sabe o que andam fazendo ao longo de meses. E eu penso que a China tem tido esse papel. Digo eu. Quando você pôs aí a cábula, eu fui logo ver o que é que você tinha escrito, que é para ir um bocado à sua frente. Olha, os Vs é que a gente já tratou. Eu fiz um exame lá, quando estudei medicina, fiz um exame, já nem me lembro que cadeira era. E estava um gajo ao meu lado que não percebia nada daquilo. O gajo não tinha feito nada, zero. E eu acabei o exame, aquilo era num anfiteatro, e o gajo diz-me assim: empresta-me aí o teu exame. Aí eu passei o meu exame, já estava feito. E disse ao gajo: depois quando fores entregar o teu, entregas o teu e o meu. Eu não vou ficar agora aqui sem nada à minha frente, à espera que o professor me pergunte qualquer coisa. E eu saí, e saiu. E quando chegou ao fim, o gajo não me entregou o exame. Quer dizer, faltei ao exame. Quer dizer, o gajo passou, sabe o que é que me veio dizer a seguir? Eu passei o teu exame para o outro que me pediu, e para o outro que pediu, e foram pedindo, e o único que ficou sem exame fui eu. E os outros passaram todos. Pronto. Ou seja, isto é só para alguns. Está a perceber? Quem dá tudo, de qualquer maneira, fica sem nada. Quem é espertalhão e não sei o que e tal, consegue alguma coisa. Isto é o que se está a passar também lá no Médio Oriente. Eles andam ali a fazer negócios. É uma história recorrente olhando para o passado? É uma história recorrente olhando para o passado? Porque isto, olhando em termos históricos... Eles andam ali a fazer negócios. O Irão, se calhar, pronto, lá está, faz negócios com a China, faz negócios com a Rússia,
E com os Estados Unidos? Poucos. Faz. Mas faz poucos. Faz 15%. Mas A China e a Rússia levam 95%. Pera, 85%. Faz uma coisa que é fundamental, que é não fechar o Estreito de Hormuz. Mas ele pode fechar para nós e não fechar para a Rússia e para a China. E para os Estados Unidos. Pronto, não. mas ele pode fechar para uns e não fechar para outros. Exatamente. Mas ele não pode fechar nada, senhor. O problema é esse. É que os iranianos estão, e mais os Houthis, lá do Iémen, Isso é Iémen. os gajos estão convencidos que são os donos daquilo. E, efetivamente, se não aparece um cowboy, a gente estamos na mão daqueles gajos. Porque os nossos líderes da Europa são uns cagados. Não prestam para nada. Querem andar a vender. O Macron veio com uma grande conversa. Foram lá, não podemos estar de acordo. Chegaram lá, partiram aquilo tudo. Aquilo era tudo material francês que ainda não tinha sido pago, não é? Foram lá, partiram aquilo tudo e tal. Então, e ele, o que é que ele fez na Líbia? O que é que ele fez ao Gaddafi? Não foi lá matar o Gaddafi? Foi lá matar o Gaddafi, partir tudo o que queria partir na Líbia e mudar o regime do Gaddafi. Quer dizer, a França pior que isso. Pior que isso do Gaddafi é que já não há regime. Não Deixou de ser um Estado. Pronto. E antes era um Estado mesmo ditador. E agora vem com aquele arzinho de badalhoco. Armado em moralista, a dar exemplos e a dar... Sobre estas questões da segurança, gostava apenas que comentassem aqui um dado também de uma sondagem que refere que nós temos a população que mais receia uma terceira guerra mundial em toda a Europa e também há uma percentagem elevada, já de maioria dos cidadãos, que defende o regresso do serviço militar obrigatório. Filipe. Porquê é que temos tanto receio de uma guerra mundial, de que é necessário aumentar os gastos com defesa? Já no tempo do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, os mais solidários com a Ucrânia? Não, isso fomos. Sim. Porque mesmo individualmente fomos. Eu próprio tenho exemplos chegados desse apoio e dessa solidariedade concreta à Ucrânia, ou melhor, ao seu povo. Vá. Mas não queria, por isso eu respondo-lhe, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando falamos da União Europeia, que tem o dito, que eu me farto aqui dizer, mas infelizmente cada vez menos, tem uma história e um papel humanista no mundo, a União Europeia tinha já há muito tempo que denunciado os acordos comerciais e nomeadamente de instrumentos de guerra que tem com Israel. E isso é que era mostrar o seu lado humanista e a sua independência face aos Estados Unidos. Não o fazem, são badamecos, como diz o Miguel. Não, eu sou a favor da venda de armas a Israel. Não, badamecos os líderes. É que é preciso gente que seja a favor e gente que seja contra. E a gente pôr as coisas direitinhas como elas são. E não posso deixar de denunciar aqui o último facto do último crime israelita, que é, com a ajuda dos alimentos, eles dizem, podem ir para ali, é ali que a gente deixa receber os alimentos. Juntam-nos todos e a seguir matam-nos todos. Isto é crime de guerra. Não, foi tal e qual assim. Foi tal e qual assim. Isto é crime de guerra, não está aprovado. Está aprovado. Deixe que isso está aprovado. Dito isto, nós somos um país pequeno e que... e por isso eu digo que a percepção da guerra é maior. Portanto, a sua pergunta foi essa. Nós somos dos países que mais percepção de receio da guerra tem. Que fragilidade? É fruto da nossa fragilidade, na minha opinião. Miguel, acha que... Eu acho que o Filipe começou mal e acabou bem. É assim... Você é demasiado pró-israelita. Eu tento não ser anti. Tento. Pronto, ok, já não é tão mau assim. A gente temos que saber onde é que andamos.
Está a perceber? A sociedade portuguesa nem sabe onde é que anda, não sabe do que gosta, não sabe do que quer, não sabe nada. Isto enquadra-se num quadro muito clarinho de psicopatia. A sociedade está doente. Saíram há pouco tempo os números dos alunos universitários em que há uma... isto até custa acreditar. 80% precisam de ajuda psiquiatra. 80%! Portanto, a sociedade está doente. Porquê é que a sociedade portuguesa está doente? Jovens de nível superior. Claro. Porquê é que a sociedade portuguesa está doente? Deve-nos fazer pensar. E principalmente às pessoas que sabem tratar destes assuntos, que não é você nem eu. A você um bocadinho É mais. os dentes, vá lá os dentes. Eu até corto os dentes aos gajos para ver se os gajos não mordem. Ao menos não mordem. Andam para aí, mas não mordem. Está tudo doente. Agora, como é que chegámos a este estado? Porque é óbvio que a gente vive numa região e de uma forma, sem quase compromissos. Nós não temos compromissos nem com a América, nem com a Europa, nem com a África. Nós não temos, neste momento, quase compromissos com ninguém. Nós vivemos quase em liberdade. Somos uma sociedade livre. Fazemos o que nos dá na gana. Aqui e nos outros sítios, porque os outros países do mundo também nos aceitam lá na terra deles. Nós, não é? Pronto, é por isso. Bom, não vamos para aí para esse tema. Não? Pronto. Mas é claríssimo que o português é querido em quase todo o mundo. Já foi assim há 500 anos, continua a ser assim. Isto é clarinho como água. Como é que a gente estamos... Ouça, não é só querido, é querido e odiado, é conforme. Não somos odiados em lado nenhum. Depende das não circunstâncias. somos odiados em lado nenhum. Nós somos normais, como os outros. Não. Também escravizamos, também massacramos. Não. Se a gente começar tudo. a ir lá para fora, aí está o problema. É que se a gente, se calhar, formos lá para fora, a gente deixa de ser psiquiatra ou dependentes. O que se passa, na minha opinião, em Portugal, é que não há, da parte da sociedade, uma exigência perante esse grupo social que está doente. Eles estão doentes porque a gente não lhes pede nada. Eles entregam-se à doença. Como é que é possível estar deprimidos por medo da guerra nuclear, senhor? Somos o país que está num sítio, geograficamente num sítio, onde com menos risco dessa guerra existe. E a gente vive... mas depois para irmos fazer as malqueiras todas à noite, aí para todo lado, já não temos medo nenhum. A gente só tem medo das coisas que não existem. Daquelas que existem na vida real, a gente não tem medo nenhum. Vamos a todas. Esta parte está gira. Concorda com... Esta última parte concordo. Está a ver? Ou seja, quando se fala de serviço militar obrigatório, eu vou-lhe dizer claramente. Eu não fui. Na minha família, ninguém foi ao serviço militar obrigatório. Não sei lá como é que a minha mãe conseguiu aquilo. A minha mãe era espanhola. Não queria a gente... estudámos sempre até ao fim do curso, como você. Tivemos sempre adiamentos. Tal e qual. E depois a seguir tivemos a leiteira. Do 25 de Abril. Do 25 de Abril. Tal e qual. Portanto, então você é como eu. Pronto. Portanto, não fomos a nada Mas disso. fomos bons alunos. Porque senão íamos a meio do curso. Pronto. A gente tinha aqui tanto aproveitamento. Pronto. Certo. Foi É assim. bom dizer isto, que é para não julgarem que era a favor, e não é a favor. O país precisava de formar quadros superiores. Sim. E havia essa benesse. Sim. Enquanto estudassem e tivessem aproveitamento, não iam para a tropa. Portanto, não fomos nenhum de nós. E, como tal, somos um bocadinho indisciplinados. Não. Mas éramos 8 filhos, e quem tem 8 filhos em casa cria uma disciplina caseira. Agora, as famílias têm poucos filhos. Agora não, daqui a uma data de anos para cá, têm poucos filhos. Eu dá-me ideia que o que se passa é que a miudagem tem coisas a mais. Eu lá em casa ainda éramos 4, já era metade dos seus. Pronto, anda tudo mal habituado. Estás a ver? O serviço militar obrigatório faria falta? Eu sinceramente sou contra o serviço militar obrigatório. Mas eu adorava que houvesse uma maneira qualquer para dar um serviço cívico parecido com o serviço militar obrigatório, onde eu poria uma data de malta. Não é? Se calhar haveria exceções. Você está a estudar, você está a fazer
uma pós-graduação, você arranjou um emprego imediatamente e tem, pá, não sei o quê, tudo bem. Agora andam aqui à custa da Segurança Social, pimba. Não quiseram estudar, não querem agora trabalhar, apesar de tirarem o curso, que há muita gente que tira o curso sem estudar. Na bandalheira de tal, assim como eu fiz. Você estudou bem, mas eu fui assim um estudante um bocadinho manhoso. Mas aproveitou... Aproveitei depois quando foi para a medicina dentária. Mas antes da medicina dentária, medicina, entregue aos seus RGAs todas as semanas. Lá tinha que vir a canelada. Não fui lá muito bom estudante. Mas pronto. Lá tinha que vir Olha, a canelada. sabe como é que se resolvia o problema de muitas coisas que andam? Com um serviço dessa natureza. Filipe, acha que eu seria isso? Tenho relações especiais e gosto daquela gente. Ciganos. Eu criava um serviço especial, obrigatório. Não sei se lhe chamaria militar ou se lhe chamaria outra coisa qualquer. Mas eu criava um serviço cívico especial para os ciganos. Porque os ciganos não aprenderam em casa. Quer dizer, o ambiente familiar do grupo cigano é muito frágil, é muito fraco. Eles têm valores muito bonitos e muito importantes lá no fundo. Mas depois têm quase regras antissociais primárias, são assim como eu. Eu também sou um antissocial primário. Mas têm outros trunfos que eles não têm. Estás a ver? E para eles passarem a ter trunfos, tinha que haver uma organização que lhes desse o mínimo daquilo que faz falta hoje para viver em sociedade. Filipe, o serviço militar obrigatório é algo que deve avançar? Já tivemos uma companhia militar só de ciganos. Desconhecia. Na guerra, se não me engano, a seguir à guerra da Restauração, a seguir à Restauração Portuguesa, havia unidades militares portuguesas só com ciganos. E eram uns guerreiros extraordinários, mas sabiam ao que iam. Está a perceber? O problema deles é que eles não têm um fim, alguma coisa que os leve a viver naquela direção. E isso tinha que existir. Uma coisa que os ligasse à vida real para aquilo que eles têm jeito. Por exemplo, em Espanha. Como é que eles resolvem o problema social deles? Eles são fortíssimos em teatro, eles são fortíssimos em dança, eles são fortíssimos em música, eles são fortíssimos em tauromaquia, eles são fortíssimos em algumas coisas. E essas coisas tinham que se lhes dar. Na Feira de Sevilha vê-se isso. Pronto, a gente quer obrigar os gajos a irem para a escola primária nossa. Eles não estão nessa. Filipe, misturamos aqui já vários, mas temos aqui um desenvolvimento do assunto. Sim. Os nossos tempos em que podíamos ter estado no serviço militar, não é fácil para mim dizer isso. Agora, há uma coisa que eu posso dizer e com certeza, como não é nada de privado nem de especial, o general Monge não me vai levar a mal a dizer isto. Na quinta-feira passada almocei com uns amigos e com o general Manuel Monge. O general Manuel Monge foi o último governador civil de Beja. Era um homem muito do Spínola e da Guiné e do 16 de Março das Caldas. Pronto, não interessa. Mas é um homem com que eu tenho uma relação boa, podemos dizer. E, curiosamente, um dos convivas desse almocinho, que foi uma gaspachada com carapauzinhos fritos e tal, um dos convivas perguntou-lhe sobre qual era a opinião dele, militar, sobre a história do serviço militar obrigatório. Eu não sei explicar. Agora, no fundo, defende o serviço militar obrigatório, mas adaptado a um tempo de paz, e um país como o nosso, onde há coisas que é quase o dito serviço cívico militar e de regras militares, como o Miguel aqui estava dizendo. Eu ouvi isso do general Monge. Ainda não tem uma semana. Não sabia que estava a falar do Monge. Estava a falar do general Monge. Sim. Que eu felizmente dou-me bem com ele também. Era amigo dos Almodóvares. Sim. E tivemos ali 3 horas a conversar.
Éramos 5 convivas. Epá, e quando chegou a esta parte mais militar e mais de futuro e essas coisas, a gente cala-se todos e fica a ouvir e quem sabe. Pronto. E eu não lhe sei dizer mais nada. Mas eu acho que estamos a falar de uma coisa mal definida, mas estamos a dizer Mal a mesma. definida, exatamente. Gostava que pudéssemos ir a outro tema, mas... Há grupos sociais com grandes problemas de integração que podiam ser ajudados por aí. Não é obrigá-los não é pô-los uma disciplina que eles não querem. Não, é dar-lhes ferramentas para que eles, numa vida futura, tenham ferramentas para ir para a frente. Porque há grupos sociais que não têm ferramenta nenhuma. Está a perceber? A ferramenta depois vai para o lado errado. Porque é o lado do crime que é o mais fácil. Ainda por cima não havendo polícias, como não há, não havendo juízes, como não há, então vai tudo para ali, para o lado do crime. Em vez de ir para o lado certo. Deste tema partimos para o segundo, e aqui já... Não, o terceiro, não. É quase um terceiro tema, porque este realmente... Isto é já... Vamos já a um terceiro tema. Porque chegou o verão. E será que vamos ter aí uma silly season, ou as eleições autárquicas e presidenciais vão manter a comunicação social e o debate ativo? Miguel Louro. Desculpe. Miguel. É o Miguel. Eu acho que isto... O problema português é este, é que às tantas pessoas de origens quase antagónicas começam a ter o mesmo discurso. O português tem um bocado isto. A gente chega a um sítio, encontra um adversário e é logo o primeiro gajo com quem a gente faz amizade é com o adversário. Ou seja, temos mais em comum do que menos. Sim, temos essa habilidade de polir o que nos afasta. Atrai-nos essa coisa. Entre homens e mulheres, somos assim. Agora, qual é o problema para mim que tem um pouco a ver com essa psicopatia à volta do futuro e da guerra nuclear? É exatamente. Deixem a gente trabalhar e deixem a gente ir de férias. É que um gajo... Ou seja, não quer conversas de política, não quer conversas de nada durante as férias. Saíram dos cartazes destas eleições, já estão aí as terras todas carregadas de cartazes autárquicos. E sai-se chega-se a casa e acende-se a televisão, já se não é autárquicos, já é presidenciais. Ó senhor, parece que os jornalistas ou as empresas de comunicação falta-lhes produto. E como lhes falta produto, agora é pimba. Já que falámos de questões psíquicas, é demasiada ansiedade? Estas coisas causam ansiedade. Eu não acordo de manhã, se dormir bem, não acordo de manhã ansioso. Eu começo a ficar ansioso. Porque é sempre bombardear a gente com isto, bombardear, com coisas que depois a gente não transforma em produto transacionável. Está a ver? A minha vida é fazer croquetes, mas quando é fazer croquetes, mas eu não chego a comprar a carne, como é que eu faço croquetes? Andamos sempre a ser levados para o paleio. Para o paleio. Eu, já estou com uma certa idade, já mereço um bocado de paleio. Mas eu fui sempre do paleio desde que nasci. Eu nasci com o paleio. Já chega de paleio, senhor. Ponham as pessoas a trabalhar ou a ir de férias. Agora, bimba. Não se aguenta isto. Então vamos ter... O Miguel acha que não vamos ter silly season nenhuma. Com aquilo que eu digo. Évora. Mostram os candidatos. Os candidatos muito bonitos nos cartazes. Depois a gente cruza-se com eles na rua a 1 metro de distância e não o reconhece. Não reconhece. O gajo está muito bonito no cartaz. Depois encontram na rua, o gajo fica a pensar que eu o conheço e abre um sorriso, fala muito bem. Eu digo, desculpe, mas quem é você? Não o conheço. Eu sou o fulano. Está bem, e conhece-me. Não, mas eu pensei que você me conhecia. Vão dar banho ao cão, senhor, vão trabalhar. Deixem a gente trabalhar ou então ir mesmo de férias. Filipe Palma, vamos ter silly season mesmo, ou isto vai andar aceso, como o Miguel diz que vai estar? Eu acho que silly season um bocadinho... ou um bom bocado vai haver sempre, até porque aí se puxa, é necessário descanso, é? Aí se puxa o calor e os banhos, a água lá na zona do Miguel está a 24 graus.
Você vai para lá agora ou... Vou segunda-feira. Ouviu? A água em Monte Gordo, a altura está a 23, 24. Não se pode querer mais. Eu estive lá agora a semana passada. Também devia estar estava essa 21, temperatura, se mas calhar. eu é que já estou um bocado daquela temperatura dos 0 graus. Dito isto, eu como não é bem bom aluno o termo, é como bom profissional, face ao desafio que o Luís me mandou ir para o Miguel. Temos aqui vários, fiz exato. o meu trabalho. Tem aqui as suas previsões As autárquicas, suas então vamos lá. previsões, essas Bem, coisas todas. então Tive o que fazer Filipe já tem cá previsões a tábua. autárquicas. Já temos Está aqui previsões a tábua autárquicas, toda. exatamente. Traz aí a cábula. Então É pá, esqueça o partido, senhor. mas não é partido. Não, você é um bocado Então ele do partido. Ele disse isso. Previsões autárquicas, exatamente. Então ele disse. Que Quer saber previsões o que ele fazem sobre o desempenho eleitoral dos partidos Então, no olha, Alentejo, nomeadamente no Distrito de Évora ou 40, nas capitais de distrito? Exatamente. O Distrito de Évora é o que eu conheço pior. Melhor. Pior. O que conheço bem é o meu, o de Beja. E um pouco a seguir ao de Beja, o litoral alentejano. Portanto, Évora e Porto Alegre, em termos distritais, do nosso Alentejo é o que Dessa conheço atividade pior. política conhece menos bem. Exatamente. Portanto, o nosso Alentejo são 47 câmaras. 47. Neste momento são 23 PS e 24 dos outros. É do que estamos falando. Então, as minhas previsões, de acordo com o desafio que me foi feito, são o seguinte. No Alentejo Litoral, que estão atualmente 3 câmaras CDU e 2 PS, acho que a CDU só fica com Santiago de Cacém. Não vou dizer que as outras ficam todas do PS, digo é que a CDU só fica com Santiago de Cacém e as outras, em princípio, podem ser todas PS. No Baixo Alentejo, que é o meu, onde eu sou candidato à Assembleia Municipal da Vidigueira pelo PS, neste momento são 9 câmaras PS e 4 CDU. Curiosamente, se as coisas correrem bem para o PS pode ficar com 12 ou as 13 câmaras do distrito. E esta? Mas sabe uma coisa? Eu vejo com essa sua descrição e uma cara de felicidade. Não é felicidade. Mas eu não me importo nada que você se torne feliz. Porque eu prefiro que você seja feliz a que você seja um psicopata. Não, é? psicopata não. Pronto. E nesta idade Que é o já Caiano. não. E Você feliz Você se vivesse na Vidigueira... Oh, senhor, mas não é isso. O problema é que você, com a sua felicidade, está a fazer a felicidade de uma data de gajos que vão montados em si, que nem à Vidigueira querem ir, está a perceber? Que ainda Mas não agora... se sabe quem é que manda lá no seu partido e que estão a apostar nos cavaleiros que têm por conta do território. Quer dizer, nós temos a oportunidade autárquica de voltar a ser o grande partido nacional. Não, você não me deixou acabar. Porque Então, o PS... Eu estou a picá-lo para a última vara. Mas, Vá. portanto, não para o tem Distrito de que levar. Beja, PS para o Distrito de Beja, o o Distrito Filipe de Évora, pensa acho- que o Distrito PS de pode Évora- ganhar as 13 câmaras do Distrito, é isso? A correr bem pode ganhar as 13 câmaras. No litoral alentejano, também Porque- basicamente todas Vamos lá menos ver. uma, é isso? Eu estou a concorrer na Vidigueira, que é a CDU neste momento. Acho. Portanto, parte do princípio, com mais ou menos dificuldade, que o PS não perde nenhuma das que tem. Na Vidigueira estou lá para tentar ganhar. Não é a Câmara, mas para tentar ganhar. Na Cuba, a mudança de ciclo faz sempre com que se fragilize o novo candidato. Em Serpa, apareceu um fenómeno novo, parecido ao que apareceu em Setúbal. O grande autarca da CDU de Serpa, ao longo destes anos todos, chamado João Rocha, não foi convidado para ir a Serpa e que formou um movimento e vai a Serpa tirar metade dos votos à CDU. Abre-se uma porta de oportunidade ao PS. E o meu amigo Lionel, que era o presidente de Barrancos da CDU, foi pressionado a ir, mas não quis ir. E isso abre outra vez portas. Portanto, eu sou o Baixo Alentejo. Porque é que você fica contente? Eu não estou a dizer O contente. PS... Você está-me a ver contente. Estou. Eu acho que o PS vai perder muitas câmaras, mas vai manter Então vamos lá. a maioria. Continuando a previsão. Ouça, vai perder muitas câmaras, o que é normal, mas vai manter, ganhar noutros lados. Acho que vai perder mais que acho que ganha, mas
O essencial aqui chama-se manter a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ter a maioria das câmaras do país. Vai ter. Acho eu. Mas continuando a sua previsão, vá, tem a cabo? Évora. Eu em Évora tenho 6 câmaras PS, 4 PSD, 3 CDU e Borba, que é Movimento Independente. As 14 câmaras. Acho que Évora, que é CDU, que o PS pode ganhar. Acho que o PS pode ganhar Évora e que é uma boa conquista. Acho que em Viana vai haver uma disputa forte entre a CDU, que é atualmente poder, e o PS. Em Arraiolos também muda o ciclo, em Arraiolos, que é CDU. Acho que a CDU vai manter a Câmara de Arraiolos por uma razão muito simples. Enquanto tiver com saúde o meu amigo Jerónimo Loios, da CDU, e enquanto o Jerónimo Loios estiver com saúde e mexer em Arraiolos, acho que Arraiolos é sempre CDU. Digo eu. Mas não tem um limite de mandatos. Não, ele já só é Assembleia Municipal. Mas ainda, pronto. E acho que em Montemor, e isto é importante dizer aqui na rádio, é o que eu penso, acho que em Montemor o PS continua a ganhar e o Pinto Sá vai concorrer e não vai ganhar pela primeira vez umas eleições. Vai perder. No Norte Alentejano são 15 municípios, 6 do PS, 6 do PSD, 2 CDU e um independente, que é Elvas. Elvas, onde o Chega tem o melhor resultado em todo o país. Em todo o país. 40 e tal %. Só que Elvas, como sabem, tem um grande autarca. E que os 80 anos não lhe fazem moça, que é o Rondão de Almeida. Fazem alguma, mas eu acho que o Rondão ganha a Câmara. Vai concorrer independente outra vez, vai ter o PS a concorrer contra ele, vai ter quem quiserem, mas o Rondão de Almeida ganha outra vez. Porque a história dos patamares que a gente aqui às vezes fala e de serem superiores ou não, ou serem vultos menores, o Rondão fez um caminho. Pronto, o Rondão é o Rondão, com todos os defeitos, como humano que é. Como humano que é, tem defeitos. Claro. Tem muitas qualidades. No resto do Distrito de Porto Alegre eu acho não aponta que o PS mudanças? Pode ganhar Marvão. Conheço tanto o candidato à Câmara e também a mudança de ciclo. E ultimamente tem havido lá problemas ao nível de demissão eventual judicial do presidente atual, que ainda por cima está em fim de ciclo, que é PSD atualmente. E tanto o candidato à Câmara como o candidato à Assembleia Municipal são pessoas que eu conheço, podia não conhecer, mas conheço bem até, e acho que há uma oportunidade do PS ganhar a Câmara de Marvão. A capital, Porto Alegre, acho que continua na Fermelinda PSD, sem qualquer discussão, na minha opinião, bem entendido. Mas o meu amigo Luís e nosso amigo Miguel perguntou-nos outra coisa. Até aí no resto do país, pelo menos diga lá qualquer coisa sobre as capitais de distrito. Disse ele. Não ouvi isso, cara. Eu não ouço nada do que diz. Disse ele. Até já falei de Évora. Agora é que a cábula está a ser importante. Onde eu penso que mudam. Já falei de Évora. Acho que em Setúbal se abre uma oportunidade, tipo João Rocha em Serpa, ou para a Maria das Dores Meira, que foi a grande autarca de Setúbal dos últimos anos, que vem como independente e que tem o apoio da estrutura do PSD de Setúbal. Portanto, não sei se ela não ganha, porque ela é muito querida em Setúbal. Eu sei do que estou falando, porque a minha filha é arquiteta na Câmara de Setúbal, a minha Catarina. Portanto, eu conheço Setúbal, mais ou menos aqueles meandros. Trabalha na Câmara de Setúbal? A minha Catarina, sim. É aqui? Arquiteta? É, sim. Portanto, eu sei o que é que estou dizendo. Portanto, acho que Setúbal pode haver entre Meira e candidato do PS, porque a CDU em Setúbal, na minha opinião, também vai passar a terceiro partido. Em Faro, e aqui bomba o que eu vou dizer, em Faro acho que vai haver uma disputa forte e em que o Chega pode ter uma palavra a dizer.
Chega vai concorrer com o Pedro Pinto Faro. Aquele gordo. Sim. Em Coimbra, que atualmente é um movimento liderado pelo PSD, mas com muita gente, um antigo gajo da Ordem dos Médicos, que é o presidente da Câmara, pronto. Eles falam quando estão na Ordem dos Médicos, mas depois vai-se ver, é tudo PSDs e CDS, mas falam. Agora falam menos porque o governo, já não é do PS. Mas antes falavam muito. Esse Silva, então faz favor. Acho que o PS ganha a Câmara porque a Ana Brunhosa era a Ministra da Coesão, é candidata a Coimbra e acho que pode cilindrar aquilo. Ela em Coimbra pode, acho eu. Em Santarém, que também era PSD, mas o Ricardo foi há uns meses com o Luís Montenegro, já no primeiro governo, foi nomeado presidente do IPDJ. E portanto, ficou lá um vereador que agora é o candidato, só que em Almeirim acaba os 3 mandatos o Pedro Ribeiro, que é o presidente do Conselho da Região de Lisboa e Val do Tejo. Pedro Ribeiro é um autarca fabuloso, é do PS, e vai concorrer a Santarém, e eu acho que o Pedro Ribeiro vai ganhar. Até porque Santarém, ao lado, olha para Almeirim e vê o que foi Santarém. Nestes 12 anos, e eu sei bem isso, porque eu falo dos meus 12 anos de trabalho e de fundos comunitários, sei o que aconteceu em Santarém e sei o que aconteceu em Almeirim ao lado. E acho, portanto, que Santarém muda. E aqui está as minhas previsões. Será que o Miguel, muito rapidamente... Se é sério, é sério. Para os dois darem aqui um... Esta de Faro você não estava à espera. Não, então, não me deu novidade nenhuma. Aliás, eu acho que já tínhamos comentado isso de Faro da última vez. Agora oficialmente. Isso, eu vou-lhe dizer. Foi dentro do tema. Não é? Que ainda por cima é mudança de ciclo também. Sim, mas é tudo isso. Eu não sei. É a força do eu não sei se eles em Faro... Atenção. Quem é o adversário do Pinto? É o PSD, que não é o mesmo. O maior adversário. Um gajo que é deputado, que já se brigou com o Pinto lá na Assembleia. Se calhar. Isso agora não sei dizer. Faro tem uma coisa que é... Faro é dos farenses. Faro é dos farenses. E os farenses, é os farenses às tantas, na dúvida, para o farense. Assim. E o Pedro Pinto não é farense. Exatamente. Certo. Pode funcionar essa coisa. Certo. Eu bem o percebo. A perceber. Pronto, você é um homem da política, eu não percebo nada de política. Não percebo nem quer perceber. Eu sou um terrinho da política. Terrinho. Também se calhar é. Mas o que eu acho é que o poder autárquico é realmente muito importante. Não é... Aí às vezes não é só para aquilo que faz lá na autarquia, é aquilo que você disse há pouco dos órgãos dos quais as autarquias fazem parte. Não é? Certo. E isso aí é um meio... Permita-me só dizer, mas atenção no seu raciocínio, que ainda aqui há umas semanas ambos concordámos que, independentemente da importância do poder autárquico e do papel dos autarcas no território e na coesão de Portugal, não deixamos de ser pró-região. O patamar superior da regionalização é muito importante. O que é que eu sou um cidadão, nem sei de onde sou, nem de onde é que moro, nem de onde é que nasci, nem de onde é que vou morrer, não sei nada. Então é do mundo. Que ando aqui, pronto. Mas ouço um homem como você. Eu digo, mas eu vou votar neste homem para a Assembleia Municipal da Vidigueira. Mas é ele que está maluco ou sou eu? Senhor, as pessoas que têm vocação para fazer determinados papéis têm que fazer esses determinados papéis e têm que fazer o papel mais importante que possam fazer. Você conhece o Alentejo todo, não é? Do Tejo para baixo. Conhece tudo e todos, como mostrou aí com a sua cábula pessoal. Essa é a sua, não foi feito lá pelo seu assessor. Não, é feita por mim. Foi você que a fez. Pronto. Você era um homem para poder ocupar outros cargos, não pode ser para a Assembleia Municipal da Vidigueira, senhor. Homem, deixe-me lá estar com... Você acabou de dizer uma coisa importante há bocado. Foi
na altura. Há bocadinho. Agora não. Sim, agora. Há bocadinho disse uma coisa importante na altura do voto autárquico. Em Faro, o Faro é dos farenses. Sim. Então deixe-me ser. A Vidigueira não precisa ser para nada, mas se calhar o Alentejo precisa. Vidigueira para os vidigueirenses, deixe lá. Ouça, o Alentejo, se calhar, precisava de pessoas do Partido Socialista que conseguissem falar com a facilidade com que você fala com as pessoas das outras cores partidárias. Disso você, Miguel, já percebeu que é quase que um legado que eu deixei ao longo destes anos. Então, mas porquê é que não continua? É muito importante podermos olhar para todos igual e falar com todos. Não acha que... E isso eu consegui fazer. Sempre. Não acha que as vilas e as cidades competem para o mesmo... para a mesma coisa, às vezes sabendo-se que uma tem muito mais vocação daquilo correr bem do que outra. E tem que haver alguém que seja árbitro destas disputas. Certo. Não é? Na política, porque senão depois isto vai tudo para o lado errado. Tem que haver escolhas. Nós temos Então de... porquê é que você vai para a Assembleia Municipal da Vidigueira, senhor? Você sabe porquê é que você vai para lá? Porque não sou eu que mando. Porque se eu mandasse, dizia assim, Filipe, sabe para onde é que vai? Não sabe? E eu dizia, doutor, não é Oliveira, é doutor, epá, e tal, mas eu gostava, mas andar, vai lá fazer mais um sacrifíciozinho para ali. E você ia. Está a perceber? É que... Você não... Eu sou muito emotivo, você não diga bem de mim dessa maneira. As autarquias... Que depois emociona. As autarquias têm passados. E às vezes a pessoa é eleita por um partido. Está a perceber? Mas a pessoa não consegue desenliar aqueles nós todos que estão lá enfiados naquela casa. Está a perceber? As autarquias estão cheias de nós, estão cheias de enredos. Está a perceber? E a pessoa diz, aquele gajo não presta para nada. Não, o gajo não conseguiu, foi desenliar aquilo. Às vezes para desenliar aquilo é preciso uma estrutura acima que torne isto uma lógica, e não pode ser a lógica do clube. Não. É que você tem a mania de pensar no seu clube. Nós temos de terminar o programa de hoje. Nós temos de terminar o programa de hoje. Já ultrapassámos o nosso tema. Muito obrigado, Miguel Louro e Filipe Palma. Nós vamos continuar. Vamos assim, logo a seguir às eleições, estamos de regresso ao nosso programa. Não interferimos nas votações. Não conseguimos interferir nas votações. Ele não deixa. Não podemos interferir nas exatamente, a lei não deixa. Por isso mesmo, a conversa franca vai voltar. Exatamente. O que é bom. São bem mandados. A Conversa Franca regressa depois do verão. Todos os programas estão disponíveis em dnfm.com e no canal do YouTube da Diana. Boa tarde, boas férias.